Adivinhas? Olá pessoal, eu sou Arthur Araújo e neste vídeo eu vou ensinar a vocês como jogar o jogo que eu me habituei a chamar de Adivinhas. Eu não sei se existe outro jogo, né? Eu criei este porque eu nunca tive contato com um jogo que seguisse esses parâmetros. Mas é possível que exista um outro jogo, né, com outro nome, que seja exatamente assim, ou pelo menos que seja parecido. Como eu nunca tive contato, eu tive apenas uma inspiração, mais pra frente eu conto como foi isso. Essa inspiração me serviu de base para querer simplificar, né? Eu tive que simplificar o modelo porque a inspiração original era muito complexa. E aí eu criei esse jogo e passei a usar dele, né, com os meus amigos, meus colegas e meus familiares, que basicamente é o público que eu recomendo, né, o público a quem se destina. Se você já tem essa dúvida, né, poxa, para quem, com quem eu jogo esse jogo? Amigos, familiares, colegas, você vai se divertir. O mínimo que você precisa é de duas pessoas, né? Pelo menos que uma propõe a adivinhação e a outra que dê a resposta. Mas a minha recomendação é que você arranje um grupo aí entre 4 e 10 pessoas. Acredito que a partir de 10 jogadores já começa a ficar caótico, já é difícil de acompanhar. Então, a minha recomendação é entre 4 a 10 jogadores. Eu ainda tenho uma regra específica que eu costumo usar nos meus jogos quando você tem 3 ou 4 pessoas, mais que isso também não funciona. Mas a minha proposta aqui é, eu vou passar para você a regra básica, né, as regras básicas de funcionamento desse jogo, e aí vocês a subvertem como vocês quiserem, porque o céu é o limite, vamos dizer assim. Vai da disposição e da criatividade do grupo no qual o jogo está sendo proposto. Vocês podem alterar as regras do jogo da maneira como for mais conveniente para vocês, tá certo? Então, como funciona o jogo? Uma pessoa vai pensar em algo que ela quer que os outros adivinhem e vai dar dicas. Vão ser até 3 dicas para que os outros tentem adivinhar. Se ninguém conseguir adivinhar, a pessoa que propôs a adivinhação vai pontuar. Como funciona a distribuição de pontos para os participantes que, lá nas suas tentativas, acertarem? Se na primeira dica que o sujeito que criou a adivinhação der alguém acertar, esse alguém deve ganhar 2 pontos. Se só acertarem a adivinhação quando já tiver sido dada a segunda dica, aí só vale 1 ponto. Mas no fim, a terceira dica, a terceira e última dica, depois de ter sido dada, se alguém acertar, não vai pontuar, mas vai impedir que aquele que propôs a adivinhação pontue. Porque se ninguém acertar, quem pontua é ele. Então, você tem 3 rodadas de tentativas de adivinhação daquele conteúdo, né, que o que está propondo pensou. Nessas rodadas, todo mundo tem direito a participar uma vez. E essa sua participação pode ser, inclusive, se abster. Você não é obrigado a falar se você ainda está pensando, se você está achando que está muito difícil, sei lá, não está à vontade para participar, tudo bem, você tenta na próxima, não tem bronca nenhuma. Então, qual é esse método de pontuação alternativo que normalmente eu gosto quando tem 3 ou até 4 pessoas? Normalmente funciona bem com 3 pessoas. É assim, quando chega a dica final, né, a terceira dica, não tem como a pessoa que propôs ela pontuar. Se ninguém acertar, as pessoas que erraram, no caso, perdem 1 ponto. E aí, no caso, se alguém acertar, essa pessoa que acertou pontua, as outras não pontuam. Mas se ninguém acertar, todo mundo perde 1 ponto. Por que eu não recomendo esse sistema de regras para quando você tem mais membros, mais do que 4 membros no grupo, por exemplo? Porque como você aumentou o nível ali de complexidade para a contabilização dos pontos,
quanto mais gente, mais difícil de acompanhar. Embora que nada impeça que você pegue ali um papel e caneta e vá acompanhando, né, escrevendo o nome das pessoas e pontuando ali os pontos que cada um foi fazendo, né? E, como eu disse, essas são as regras gerais de funcionamento. O grupo fica à vontade para soltar a criatividade e usar da sua disposição para moldar o jogo da maneira que quiser. Por exemplo, esse jogo ele não tem uma duração precisa. A duração desse jogo é variável. Ela vai variar dependendo da quantidade de adivinhações que você se propor ou a quantidade de pontos que você acha que é o suficiente ali para encerrar a partida, a quantidade de membros. Então, por exemplo, eu estimo que se houver um grupo de 3 pessoas e cada uma das 3 pessoas tiver a oportunidade de criar 5 adivinhações cada, o jogo vai girar em torno de meia hora. Então, isso daí é para dar uma vaga noção, porque se de repente você vai para um grupo de 5 pessoas e não tem a ver, por exemplo, com a quantidade de adivinhações, mas uma pontuação. Vamos supor, quem chegar a 5 pontos primeiro é o que vai ganhar. E aí os outros, né, os que estavam com as pontuações mais próximas, vão sendo segundo, terceiro lugar e assim sucessivamente. Então, vai depender das regras que o grupo estabelecer, inclusive para ver essa questão da duração. Porque se for por quantidade de adivinhações a ser criada, embora ainda seja variável, né, você tem o tempo que vai ter que dar para as pessoas tentarem adivinhar, o tempo que a pessoa vai ter que ter para pensar na adivinhação, ainda assim é um tempo variável, mas ele tende ali a mais ou menos uma constância. Mas quando, por exemplo, você decide que vai fazer o jogo por uma quantidade ali de pontos, que quem alcançar essa quantidade de pontos vai vencer, aí esse jogo tanto pode acabar muito rápido, tipo se a mesma pessoa sair acertando tudo assim, como também o jogo pode demorar muito se tiver extremamente disputado. Eu acho esse jogo bastante interessante porque ele parte da premissa de que é preciso haver confiança para que ele funcione. Porque, afinal de contas, se eu penso numa adivinhação e para que os outros tentem adivinhar, se você acertar o que eu estou pensando, eu tenho que ser honesto para admitir que você acertou o que eu estava pensando. Mas se a minha relação com você não é boa, ou se eu estou com um espírito de competitividade tão acirrado a ponto de burlar regras e ser desonesto, eu poderia, por exemplo, tentar mudar. Você acertou, mas eu digo que você errou, eu penso em outra coisa e digo como se aquilo dali fosse a senha. Isso nunca me aconteceu, sabe? Na realidade, eu acredito que esse jogo estimula justamente essa honestidade, essa transparência. E por isso que você jogar com amigos, familiares e colegas é uma coisa legal, né? Porque são pessoas que já estão ali com certo grau ali de confiança, no mínimo, né? Ali. E ele serve também para criar vínculos, né? Você se diverte junto, vocês riem juntos, é toda uma brincadeira que ajuda a criar laços afetivos entre as pessoas. Então, é um jogo muito positivo por esse lado. Por outro lado, é um jogo que, embora ele não deva ser utilizado para, por exemplo, para testar, para dar diagnósticos a ninguém, é um tipo de jogo que, à medida que você vai jogando, você vai percebendo, por exemplo, como está a atenção, o foco e a memória das pessoas naquele momento. Veja bem, não dá para, com este jogo, você taxar, porque, por exemplo, uma pessoa está repetindo muito as palavras, não está nem se dando conta e tudo mais, como se ela tivesse desatenta ou com uma memória assim prejudicada, não dá para você tirar isso fora de contexto e achar que aquela pessoa dali está com um problema e tudo mais. Mas, pelo menos naquela situação específica, ela pode estar. Eu tenho um exemplo que eu vou falar mais para frente, né? Sobre como eu subverti o jogo, né? Como eu burlei o jogo, de certa maneira. Mas eu lembro da situação, além dessa questão, e houve uma questão que eu percebi que algumas pessoas, a gente brincando à noite, né, algumas pessoas estavam mais cansadas, mais sonolentas que outras.
Inclusive, algumas até estavam com um pouco de sono, mas quando começaram a jogar, despertaram. Mas com o tempo, né, a gente vai vendo que os diferentes níveis de cansaço das pessoas vão afetando no desempenho delas no jogo, isso é óbvio, né? Mas é interessante, sim, você reunir a galera e aí você vai percebendo, às vezes ali pode sim também ser um primeiro momento que você vai ter um sinal ou um indício de que de repente alguém ali da família está precisando de uma atenção, um cuidado especial. No caso, quando você joga, você pode jogar somente entre crianças, somente entre adultos, somente com idosos. Você pode fazer uma misturada ali, intergeracional, né? Inclusive, eu já brinquei de forma intergeracional. E é muito interessante como algumas coisas, né, do aspecto do ser humano, né, do próprio processo da gente, né, de passar pelas faixas etárias, ele acaba se apresentando no jogo. Como, por exemplo, as crianças, elas tendem a responder muito mais rápido. Porém, o repertório delas, em geral, é mais fraco. Então, tem palavras, por exemplo, que elas simplesmente desconhecem. Eu, que não sou tão jovenzinho assim, aprendi pelo menos 2 palavras jogando com pessoas mais velhas que eu nem sabia. E eu aprendi no jogo. Então, tem essa questão da troca também que é muito valiosa, né? As pessoas, os jovens, muitas vezes menosprezam o conhecimento, a sabedoria dos mais velhos. E quando você coloca as pessoas para jogar assim, e aí de repente uma pessoa mais velha traz um conhecimento e surpreende aquele mais novo que acha que não precisa de ninguém, porque, sei lá, como ele manja muito de tecnologia, é porque ele é mais inteligente que os mais velhos. Eu acho que esse tipo de jogo, ele solapa essa visão. Ele, pelo menos ele vai dar uma mexida ali. Vai dar uma tremida na base e pensar, poxa, eu acho que essas pessoas sabem também das coisas, né? Não é sabedoria, conhecimento, não é só você aprender e saber mexer em aparelhos eletrônicos, ver uma pessoa mais velha com dificuldade e achar que aquela pessoa não é inteligente, que não é esperta, né? Então, tem essa questão de que os mais velhos, embora, em geral, acabem respondendo mais devagar ou demorem mais tempo para criar uma adivinha, né? Mas o repertório deles é muito maior. Então, é interessante criar também essa atmosfera intergeracional para aproximar as pessoas, né? A gente vê tantas pessoas afastadas, né? Meio que muito presas aos seus grupinhos de faixa etária e não tem muito esse diálogo. Então, é um ponto positivo para esse jogo nessa questão. Uma outra coisa, né, que esse jogo acabou trazendo para mim foi pensar ali durante a interação das pessoas, né, ver como elas correlacionam uma dica com outra e tentam sair com uma terceira, uma coisa assim. Foram as leis da associação, né, que foram descritas por David Hume, que é uma das principais vozes, né, que se tem do associacionismo, que foi... O David Hume é um filósofo, né? E essa corrente, né, do associacionismo, ela foi uma das, vamos dizer assim, uma das formas precursoras de uma teoria psicológica sobre o funcionamento da mente, que deu berço, né, foi origem para muitas das teorias psicológicas que hoje, contemporaneamente, estão nos consultórios, né? Essa questão da forma de como a mente funciona, o David Hume, ele diz que não é exclusivo dessas 3 leis de associação, né? Para você ver ali a tendência de como é que o pensamento consciente se dá. Ele diz que outras coisas poderiam sim estar influenciando e coisa e tal, mas que pelo menos essas 3 para ele estavam bastante claras, que eram as 3 leis, né, da associação, que é a lei da semelhança, a lei da contiguidade e a lei da causalidade. A lei da semelhança diz que o nosso pensamento se desloca de uma coisa para outra que nos é parecida, que nos é semelhante. Por exemplo, você está em um determinado ambiente e sente um cheiro de um perfume que está vindo ali de uma pessoa, mas o seu pensamento automaticamente vai para outra pessoa
a quem você associa aquele cheiro que foi sentido antes, como se aquela pessoa usasse a mesma fragrância de perfume, né? Então, por emitir ali um cheiro muito parecido, seu pensamento vai de uma pessoa para outra. Quem nunca, né, sentiu o cheiro de uma pessoa e se lembrou de outra? A lei da contiguidade fala que o nosso pensamento se desloca de uma coisa para outra que esteja próxima. E aqui, próximo, tanto no sentido de tempo quanto de espaço. Por exemplo, no sentido de tempo, você acabou de ter uma conversa super estimulante com uma pessoa e o seu pensamento fica constantemente voltando para aquela conversa. Você já teve essa sensação? Já experimentou isso? Às vezes pode ter sido uma aula, você saiu de uma aula que foi maravilhosa e saiu pensando sobre aquela aula. Às vezes você está fazendo outra coisa e de vez em quando o pensamento volta, né? E o outro aspecto, né, da contiguidade, que é a proximidade de local, é, por exemplo, quando você pensa que vai até a casa de uma pessoa, né? Hoje me deu vontade de ir lá na casa da minha mãe. E aí você começa a se lembrar de como é a casa da sua mãe, onde estão as coisas, né? Onde os objetos estão postos. Então você pensar na casa faz você ir pensando, por exemplo, né, nos objetos, nos móveis, nas pessoas que fazem parte daquele local fisicamente. E a terceira, e que David Hume considerava mais importante, né, é a lei da causalidade. Ou seja, o nosso pensamento ele se desloca de uma coisa para outra que deu causa a esta coisa ou que foi causado por esta coisa. Por exemplo, você mora com outra pessoa em casa, só você e outra pessoa. Você chega em casa e vê um bolo em cima da mesa. O que você pensa? Aquela pessoa fez um bolo. Ou seja, o seu pensamento ele foi para a causa, a origem daquele fenômeno, né? Que no caso é o bolo, aquele fenômeno que se apresenta, que é o bolo. E de maneira similar, se você está em casa e está vendo essa outra pessoa pegando leite, farinha de trigo, açúcar, ovos, você automaticamente deduz que a pessoa vai fazer um bolo. Então, uma associação é quando uma coisa se torna capaz de evocar a outra. Por exemplo, você pensar no objeto A e esse objeto A evocar a lembrança do objeto B. Ou você pensar no objeto B e esse objeto evocar a lembrança do objeto A. Pensar na dinâmica do jogo, né, ver também como as pessoas pensam, ver o que é que elas associam uma coisa a outra. E aí, nesse contexto que eu vou falar como foi que eu burlei o jogo quando estava na praia, no final do ano passado, jogando com familiares. Acontece que, quando a gente foi à praia, eu fui, num primeiro momento, para passar somente o final de semana, porque eu tinha que voltar para casa, porque eu teria a semana de provas na faculdade. Quando eu terminasse as provas da faculdade, eu voltaria para a praia. Então, na primeira vez que eu fui, eu propus o jogo, as pessoas gostaram desse jogo, e aí, quando eu volto da faculdade, mais uma vez as pessoas querem jogar o jogo comigo. Então, a gente faz um jogo, e aí eu consegui propor uma adivinha que ninguém conseguiu acertar. E como foi isso? Quando a gente estava jogando, as coisas que as pessoas pensavam, né, para que os outros adivinhassem, estavam correlacionadas àquele contexto que a gente estava vivendo. Ou seja, saíram muitas palavras como céu, sol, estrela, lua, mar, barco, areia, guarda-sol, todas coisas que são relacionadas à praia. Enquanto que eu tive esse breve período em que eu tive de volta à faculdade e estava fazendo prova. Então, uma coisa que eu fiz foi me esforçar para sair um pouco daquela realidade. Porque, querendo ou não, depois de estar de volta à praia, inclusive logo após uma semana de prova, quem é que está querendo pensar na faculdade, não é mesmo? Então, eu já estava ali envolto naquele ambiente de praia e também as adivinhações que eu estava propondo eram todas ali no contexto praiano. Só que, fazendo esse esforço, percebendo que todas as coisas que as pessoas estavam dizendo estavam ali dentro daquele contexto, eu trouxe uma que foi do contexto da faculdade. Me esforçando, né, eu consegui pensar em algo que estava ainda relacionado comigo, mesmo que já não tão presente,
mas ainda assim correlacionado, e pensei no elevador da faculdade. E embora eu tenha dado as 3 dicas, ninguém acertou. Eu não burlei o jogo, mas eu tinha a intenção de ganhar, né? Tinha a intenção de que as pessoas não acertassem. Só que você é livre, né? Tecnicamente você pode pensar em qualquer coisa. Só que aí é que tá, você não vai pensar em qualquer coisa. Você vai pensar em coisas que estão próximas a você. Coisas que você consegue evocar ali a sua consciência, são coisas que estão ali no seu dia a dia. E como eu tive esse breve momento fora, eu acabei tendo essa vantagem no jogo. E por fim, que raios de nome é adivinhas, né? Por que não adivinhação? Por que não charada ou coisa assim? É claro que, de modo geral, são todos sinônimos, né? Poderia-se usar qualquer uma dessas palavras, mas eu gostei da palavra adivinhas. E quando foi esse meu contato? Em 2012, você estava ali num contexto em que o livro do Hobbit estava sendo adaptado em filmes. Hobbit, do Senhor dos Anéis, eu não sei, o meu público, eu não sei quem está assistindo, né, talvez não conheça. É uma história ficcional, clássica, né, já de décadas e décadas a fio, mas que estava sendo adaptada para o cinema. E aí, eu já tinha lido o livro ali por volta de 2010 ou 2011, mas como eu sabia que o filme ia para os cinemas, me deu vontade de ler novamente. E aí, quando eu fui ler o livro novamente, tinha um capítulo, né, o capítulo 5, que se chama Adivinhas no Escuro. É uma parte do contexto em que o Bilbo se vê dentro de uma caverna de orcs, e aí ele encontra com um Gollum, e eles acabam fazendo um acordo de que se o Bilbo conseguisse ganhar do Gollum nas adivinhas, o Gollum seria obrigado a mostrar o caminho para sair dali, que era o interesse de Bilbo. Então, eu adorei aquela brincadeira, né? Quando você vai ler os livros, inclusive o filme, ele traz sim essas adivinhas. Quando você está lendo o livro, a brincadeira é bastante interessante, porém ela é bastante complexa. E não que ela não fosse possível de ser executada, mas ela não seria tão acessível. Se você quer brincar com crianças, você quer brincar com idosos, você quer fazer mesmo essa mistura ali intergeracional, e você quer que o jogo seja acessível para pessoas mais letradas, menos letradas, que seja uma coisa mais, sabe, uma coisa mais coletiva, que junte mais gente, teria que sofrer algumas adaptações. Eu vou ler aqui uma que está aqui no livro, para vocês terem uma ideia de como seria essas adivinhas do Hobbit, né? Como a morte não tem o calor, vivo, mas sem respirar, sem sede, sempre a beber, encouraçado, sem tilintar. Ora, tem toda uma estrutura, né? Primeiro você pensa numa forma enigmática de falar e ainda por cima está rimando. Então é bem complicado. E se você ficou curioso, a resposta para essa adivinha é peixe. Mas eu não estou dizendo porque eu cheguei a essa conclusão sozinha, tá no livro, né? Então eu queria brincar de adivinhas, tal como o Hobbit, mas não com esse grau de complicação. Então eu adaptei para essa forma, né, das 3 dicas, da pontuação maior para quem acerta logo, da pontuação menor ou inexistente para quem acerta depois, e até a perda de pontos para quem não acerta. E aí criou-se essa dinâmica. Eu espero que você tenha gostado dessa brincadeira, da ideia, né? Não sei se você já conhece, se já brinca. Então, bota essa brincadeira em prática, junta aí uma turma, junta os teus amigos, junta os teus colegas, seus filhos, seus pais, sabe? Junta a galera e brinca que você vai ver como é legal. Você vai ajudar a desenvolver esse vínculo afetivo com as pessoas. Você pode conhecê-las, né, de uma forma melhor. Vocês vão dar muitas risadas juntos. Vocês vão ver ali como o pensamento das pessoas estão, vão ver essa questão ali, quem é que está atento, porque às vezes acontece, né, de uma pessoa repetir uma dica que já foi dita antes, essa pessoa não estava atenta, ou de repente está com uma dificuldade ali para aquela atenção, né, aquela memória daquele momento. E às vezes, né, principalmente quando, dependendo da pessoa, pode sim já ser ali uma forma de você, sem querer, começar a descobrir que de repente alguém está passando por uma dificuldade, seja porque está excessivamente cansado, seja porque está havendo um declínio cognitivo e de repente precisa de uma atenção a mais, né? Mas é claro que você também não precisa ter esse olhar
voltado, né, para essas questões mais técnicas, vamos dizer assim, e pode simplesmente se divertir, competir. Vocês podem fazer sem pontuação, pode fazer como eu disse, né, com a pontuação que quem atingir aquela pontuação encerra um jogo. Vocês podem se dividir em grupos, né? De repente o grupo A contra o grupo B, eventualmente até 3 grupos, né? Depende da quantidade de gente que você está aí. Podem se organizar em duplas ou em trios. As possibilidades são infinitas. Então, testa aí, qualquer coisa você dá uma devolutiva aí. O meu e-mail é afaltaaraújo@gmail.com. Repetindo, e está escrito aqui na tela, afaltaaraújo@gmail.com. Você pode me dar uma devolutiva aí de como foi essa brincadeira. Se você também tem dúvidas sobre essa brincadeira, você pode mandar por e-mail que eu respondo. Você pode também dar dicas, né, de modo geral, fazer sugestões, você pode fazer críticas, você pode fazer elogios, não só por e-mail, mas também aqui na caixa de comentários, né, e você pode avaliar com joinha positivo, ou ali com um negativo, ou pode se inscrever no canal, mas claro, tudo se você quiser. Né? Eu sou o Arthur Araújo, esse foi mais um vídeo aqui no canal, mais uma vez, né, inaugurando um novo espaço. Esse aqui é o espaço Viver Bem, e aí eu decidi colocar logo de cara esse jogo que eu gosto tanto. Eu não tenho outros jogos, assim, de autoria minha, né, pseudo-autoria, que como eu disse, eu não sei se esse jogo já existe. Eu não tenho outros para apresentar, mas eu espero que pelo menos esse daí já seja de grande valia para todo mundo, né? E aqui eu vou abordar outros temas, né, trazer outras temáticas aqui dentro desse espaço do Viver Bem, que é essa playlist que eu também estou inaugurando agora, que pode ou não, né, ir adiante. É um momento muito inicial desse canal, né? Eu tenho uma playlist de amenidades, que começou com o vídeo do Pequeno Príncipe, e agora tenho esse. Esse é o segundo vídeo no canal, né? Só tenho 2 vídeos, e estamos vendo aqui, estamos testando. Não é sempre que eu não vou poder manter uma regularidade nas postagens aqui, mas eu prometo que vou ter bastante carinho com o conteúdo que eu estiver postando aqui, carinho e responsabilidade, isso é importante, com o conteúdo que eu estou publicando aqui, certo? Então, esse foi o meu vídeo e até a próxima.